Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos para mais um momento de espiritualidade. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que pode até ser desconfortável, mas eu peço mesmo assim a atenção de vocês para essa reflexão importante, já que nós queremos promover o reino de Deus aqui na Terra. Estamos num ano eleitoral. E precisamos sim falar sobre política e religião, não de forma partidária, mas sim do papel do cristão na política. E para iniciar essa reflexão, quero resgatar aqui como eram as relações religiosas e políticas no tempo em que Jesus viveu entre nós. A dimensão política e também a religiosa eram absolutamente inseparáveis entre si. O cardeal Joseph Ratzinger, na sua clássica obra Jesus de Nazaré, nos dá uma visão muito interessante a esse respeito. Ele afirma que, na Palestina, no tempo de Jesus, não existia o político sozinho e nem o religioso sozinho. O templo, a Cidade Santa e também a Terra Santa com seu povo não eram realidades somente políticas, mas também não eram realidades apenas religiosas. Salientar esta realidade é fundamental, tendo em vista o julgamento, a condenação e a morte de Jesus que estaria por vir. Não é por acaso que, na decisão que levou Jesus à morte, verifica-se a sobreposição de dois níveis. Por um lado, a legítima preocupação de tutelar o templo e o povo, o religioso, e por outro lado, a ambição egoísta de poder por parte do grupo dominante, é claro, o político. O nosso Papa, o Papa Francisco, em certa oportunidade, ao ser questionado sobre o compromisso do cristão no mundo de hoje, ele afirmou: para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, ou seja, lavar as mãos, não podemos. Esse envolver-se com a política não significa apenas se coligar a um partido político para se tornar candidato a algum cargo público. Política é muito mais que isso. Segundo o próprio Papa Francisco, a política é uma das formas mais altas da caridade porque busca o bem comum. Obviamente, os cristãos leigos, eles não estão isentos de envolver-se com a política mais diretamente. Pelo contrário, ele deve envolver-se sim, deve trabalhar na política e pela política. O Papa Francisco considera uma missão muito especial. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão leigo. É o que nos aponta o Catecismo da Igreja Católica para o dever do cidadão frente à política, ou seja, colaborar com os poderes instituídos para o bem da sociedade. Assim, os cidadãos devem reconhecer, respeitar e se submeterem às autoridades legítimas. Com relação à submissão, a Epístola de Romanos, ela nos traz uma orientação sobre isso, que diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Infelizmente, é comum que a pessoa, o político, inicie campanha pensando principalmente no seu benefício próprio. O mais comum é a busca dos interesses particulares, até familiares, ou então de grupos às custas do Estado. E forma-se uma luta desigual. Os bons levam desvantagem diante dos aproveitadores, pois estes usam métodos
inaceitáveis aos homens de bem. O primeiro passo a ser dado pelo católico é valorizar a política. Apesar do baixo conceito que caracteriza-se em nossos dias, nós devemos valorizá-la. O concílio a denomina de nobre arte da política. Apesar dos aproveitadores, os casos que são levados ao conhecimento público revelam o estado a que nós chegamos. No entanto, há uma outra face da moeda que resgata e enobrece, ou seja, a posição clara da Igreja. Em Gaudium et Spes, temos a palavra do Vaticano II que diz: os que são ou podem tornar-se aptos para exercer a difícil e muito nobre arte da política, preparem-se para ela e procurem exercê-la sem pensar no interesse próprio ou em vantagens materiais. Diante dessa realidade, devemos afirmar que cada cristão é corresponsável pela política do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e, é claro, do seu país. Tudo isso pelo bem comum. Essa responsabilidade comporta, além de outros deveres, o exercício do direito do voto e a defesa do país. Defender o país significa votar bem, mas votar com consciência e segundo os princípios morais, os princípios cristãos. Nós cristãos não devemos jamais rechaçar a política, mas colaborar para com ela, estabelecendo assim uma relação de parceria, de alguém que cobra e que se submete e se mostra presente. O cristão, ele deve, acima de tudo, rezar pelos políticos e, é claro, jamais aceitar, em hipótese alguma, o enfraquecimento da moral cristã por parte dos representantes do povo. Aproveito aqui para lançar duas perguntas bem provocadoras a você. Que tipo de cristão você está sendo hoje na política? Nós estamos elegendo políticos que se comprometem, que estão em consonância com a nossa caminhada cristã? Aqui não falo somente da Igreja Católica, mas dos valores de Cristo, a caridade, o amor ao próximo, a compaixão. Eu espero que você reflita e avalie com cautela os candidatos da sua região, seja para síndico do seu condomínio ou presidente do país. Não podemos nos ausentar desse compromisso. Está aí uma reflexão muito importante para nós cristãos. A política e a nossa fé, o nosso cristianismo, devemos sim caminhar juntos para o bem comum. Até o próximo momento de espiritualidade, paz e bem, força!